Os números estão postos. Agora, muita gente está questionando ali a relação do Instituto de Pesquisa com o Partido dos Trabalhadores e o governo Fátima. Túlio Lemos, ontem foi descoberto que o Instituto Sensatos Pesquisa e Consultoria, que divulgou esses resultados, pertence a um dirigente do PT, do Partido dos Trabalhadores em Itaú. Esse instituto era contratado pelo PT e fazia pesquisas internas para o PT, já vinha fazendo há mais de 16 anos. E esse mesmo proprietário do Instituto de Pesquisas, que é um dirigente partidário do Partido dos Trabalhadores, também é cargo em comissão do governo Fátima, nomeado desde 2019, né, como diretor de Dired lá em Pau dos Ferros, além de acumular com um cargo de professor também. Então, essa notícia veio à tona, né, dessa ligação do Instituto de Pesquisas com o Partido dos Trabalhadores, e muita gente ficou questionando: é sensato contratar um Instituto de Pesquisas com esse nome Sensatos, né, que aponta essa liderança da governadora Fátima do PT, do ex-presidente Lula do PT, de Carlos Eduardo, que é o candidato do PT, por um dirigente, sendo o dono do Instituto um dirigente do PT? Olha, veja só, essa questão dele ser dirigente do PT, eu acho que é absolutamente incompatível, apesar dele ter dado uma entrevista ao portal da 98, ter dito que se afastou do Instituto. Eu acho incompatível ser dirigente partidário e ser proprietário de um instituto de pesquisa. Não que ele vá ou que ele possa contaminar o resultado, mas é que a própria ligação dele termina tirando a credibilidade da isenção, da equidistância que o Instituto possa ter. Eu vejo dessa forma inicialmente essa situação. Vejo também que a oposição, no caso aí, quem ficou insatisfeito, e não foi só a oposição falou, mas também começando com Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo foi de uma forma absolutamente irresponsável com os demais institutos, irresponsável que eu digo, porque quando você tem uma denúncia é preciso que você tenha consistência para apresentá-la e coragem para denunciá-la, né? Para levá-la adiante. Carlos Eduardo colocou nas redes sociais dele comemorando essa pesquisa, né? Dizendo que quando não tem dinheiro, ele continua na liderança. O que é que ele quis dizer com isso? Referente a quê? A quem? Porque ele continua na liderança, mas ele caiu 10 pontos em relação a outras pesquisas. Como é que ele comemora uma pesquisa que ele estava com 29 e veio para 20? É absolutamente questionável esse tipo de coisa. Quanto à oposição, né, acho que se antecipou rapidamente para tirar o crédito da pesquisa, quando na verdade a gente já viu pesquisa aqui de todo jeito, vinculada a A, vinculada a B. Esse vínculo aí eu digo e repito, e disse ontem aqui, ontem sem nem saber dessa vinculação, desse resultado, nem dessa pesquisa, eu disse aqui sobre a questão do Instituto Paraná Pesquisa. Ele era desacreditado pelo grupo de Bolsonaro, o governo federal fez um contrato de R$1.600.000 há 2 meses no ministro Fábio Faria, né? E agora ele passou a ser acreditado. Quer dizer que o Instituto perdeu a credibilidade? Se for buscar ontem o que eu falei aqui, não. O Instituto Paraná Pesquisa vem fazendo pesquisas corretas. Se vai perder daqui por diante é outra história. Agora, é a mesma coisa daqui. Você não pode... Nós já tivemos institutos aqui trabalhando para candidatos que estavam disputando voto, disputando eleições majoritárias, e os institutos sendo contratados, inclusive por veículos de comunicação, e não havia esse questionamento direto. Por exemplo, essa última pesquisa, que foi a única que deu esse percentual de aproximação entre Lula e Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte de 6%. Ela é de Barueri, São Paulo, né? O Instituto de Barueri, São Paulo, veio para o Rio Grande do Norte e fez uma pesquisa que custou R$11.000, é isso? Esse custo é verdadeiro? Então é uma coisa que, se alguns da classe política querem começar a questionar vínculos, esquema, não sei o quê, a história dos institutos aqui tem história de erro, tem história de esquema, tem história de vínculo, tem muitas histórias feias em relação a isso. Eu acho que quando você coloca isso aí, e eu acho absolutamente pertinente se
se colocar isso que aconteceu. O camarada é presidente, é o dono do instituto e é o presidente do PT. Qual é o crédito que ele tem? Apesar dele ter dito que não se envolve com a pesquisa, ele deveria ter, do ponto de vista legal, ir na junta comercial e fazer o seu afastamento legal e deixar que alguém respondesse. A presença nominal dele, mesmo que ele diga que não está presente no instituto, não interfere no resultado da pesquisa absoluta, ele contaminou somente com o nome e com sua filiação partidária. Então, essa questão de pesquisa é isso. E por que acontece isso? Porque pesquisa é a variação, é a fotografia do momento. Você vai chegar, se esse mesmo instituto do presidente do PT lá de Itaú trouxesse Rogério Marinho e Fábio Dantas, Fábio Dantas colado com Fátima, todo mundo ia esquecer que ele era o presidente do PT. É assim que funciona. Os políticos não respeitam absolutamente nada. Eles são convenientes. Se é bom para eles, eles aplaudem. Se é inconveniente, eles tentam procurar para criticar. Esse assunto é interessante até para a população ficar muito esclarecida em relação a institutos de pesquisa, né? Existem institutos de pesquisa sérios, com credibilidade, mas a gente sabe que também existem institutos de pesquisa, né, que manipulam resultados, maquiam resultados, né? Depende ali de quem está contratando, depende do bolso de quem está pagando. Então, assim, não se deve acreditar em pesquisas e achar que pronto, o jogo está ganho ou o jogo está perdido. O resultado de uma eleição se define no dia da eleição, com o eleitor lá colocando o dedinho na urna e votando. Pesquisas, elas são muitas vezes usadas para impulsionar uma candidatura, para tentar derrubar uma candidatura, para fazer o marketing de candidatos. É uma peça de marketing. Então não acreditem 100% fielmente em pesquisas. O fato desse instituto pertencer, né, a um dirigente do Partido dos Trabalhadores e apontar essa vantagem, né, para Fátima, para Lula e para Carlos Eduardo, não significa que os números não sejam reais, né? Que não significa que eles sejam manipulados. Agora, que de fato ficou uma situação de um desgaste desnecessário para o Instituto Sensatos. Porque o dono do Instituto Sensatos é o atual presidente do Diretório Municipal do PT em Itaú. O Instituto funciona na mesma casa, no mesmo endereço da residência dele enquanto dirigente partidário. Esse endereço foi informado à Justiça Eleitoral como presidente do PT de Itaú. Ele é cargo em comissão do governo Fátima. Então, eu acredito que o Instituto não deveria, né, participar de pesquisas, por exemplo, envolvendo o Partido dos Trabalhadores, até para não levantar questionamentos desnecessários. Mas, enfim, notícia está dada. O Instituto não pode participar, né, Karina? Eu acho que o presidente, ele precisa escolher. Ou ele é um militante político... E ele tem aparecido em fotos dos movimentos políticos da governadora Fátima. Ele posta fotos ao lado dela nas redes sociais. Então ele continua militante. Ou ele é um militante político, ele tem todo o direito de sê-lo e de permanecer como militante do partido que ele julgar interessante, ou ele é o dirigente de um instituto de pesquisa que não vai abraçar uma causa política. Ele precisa escolher. Não quer dizer que o instituto não possa fazer pesquisa que envolva o PT, até porque o PT é protagonista do pleito aqui no Rio Grande do Norte, é também no Brasil. Então ele não pode ficar longe de fazer, ele não está proibido de fazer. Agora, é preciso que se defina qual é a posição do proprietário do instituto. Ele é partidário e, portanto, ele se afastou do instituto. O instituto passou agora para o nome de fulano de tal dos Anzóis. Pronto, eu não tenho mais nada a ver com esse instituto, ele vai continuar fazendo, se vai ter credibilidade ou não é outra história. Mas ele, simultaneamente as duas coisas, ser militante político e ser realmente proprietário do instituto, isso é que não dá para continuar.